de imediato passar a palavra para o senhor Jair Mongelli Júnior, que é de São Paulo, né? Tem grande experiência na parte também arquivística e que vai nos dar uma palavra nesse momento através da sua conferência. Bem-vindo, senhor Jair, uma graça muito grande tê-lo aqui entre nós. Obrigado, Dom Gregório. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Muito obrigado, né, pelo convite, né, o convite também da equipe do Museu do Rio de Janeiro, do Elias, da professora Márcia, enfim. Justamente agora o vizinho está furando aqui uma furadeira. Então, se vocês ouvirem um barulho de furadeira, não se preocupem. Tá. A minha fala, né, eu não vou fazer nenhuma apresentação em PowerPoint, né? Então, eu optei, né, estar me dedicando, claro, a falar sobre a questão do arquivo, né, e alguns aspectos sobre a formação, né? Então, a formação dos futuros presbíteros, das secretárias paroquiais, a formação permanente do clero, que é importante, né? Também, né? E vamos falar um pouquinho sobre o arquivo, né? O Arquivo de São Paulo, ele foi criado em 1918 por Dom Duarte Leopoldo Silva. Então, o que Dom Duarte faz? Ele recolhe das paróquias a documentação mais antiga. Ao mesmo tempo, ele cria os livros de duplicata, né? Duplicata de batismo e casamento, que ainda hoje as paróquias fazem. O recebimento desses livros, né? E de outros documentos de outras entidades católicas. Então, hoje, o arquivo tem cerca de 12 mil livros, né? A grande parte de paróquias, desde 1632. Então, nós temos cerca de 4 milhões de registros de batizados, né? E desde 1640, nesses registros de batizados, a gente tem, por exemplo, a questão das crianças expostas, né? Que eram crianças que eram deixadas, né? Ou na roda da Santa Casa de Misericórdia, ou na porta de alguma igreja, enfim. O próprio padre Feijó, né, foi exposto, né? A gente também tem a questão das crianças que eram alforriadas no momento do batismo. Então, por exemplo, o Mosteiro de São Bento de São Paulo, antes da abolição da escravatura, ele já havia decidido que todas as crianças que nascessem de suas escravas, né, fossem alforriadas no momento do batismo. Então, nós temos diversos registros de crianças, filhos escravos, que alforriados no momento do batismo. Nós temos também cerca de 2,5 milhões de casamentos, desde 1632, que é o nosso registro mais antigo. São casamentos da matriz de São Paulo, né? E nesses casamentos, por exemplo, a gente verifica quem se casava com quem, né? Então, nós temos os casamentos mistos, os livres que se casavam com escravas, né? Verificar também a idade núbil, né? Dos oradores. Óbitos, nós temos cerca de 300 mil óbitos, desde 1686. Nós temos um volume menor de óbitos, porque o governo republicano proíbe as igrejas de estarem fazendo. A gente consegue fazer um levantamento, por exemplo, das epidemias, né? Que graçavam, por exemplo, do século XIX, né? Tifo, malária, né? E outras doenças que a gente tem como verificar essas epidemias nos registros de óbito, por exemplo, né? Além disso, além desses livros de paróquias, nós temos também outros livros de paróquias, que são os livros de tombo, por exemplo. São livros fundamentais para a história de uma paróquia, né?
tanto o cânon, no Código determina a criação de um arquivo paroquial, são livros obrigatórios: batismo, casamento, os livros contábeis e o livro de tombo. Então, o livro de tombo é um livro importantíssimo e obrigatório, mas, infelizmente, grande parte das paróquias do Brasil não fazem o livro de tombo. Nós temos livros de atas, de irmandades, livros de notas de seminários, né? O Seminário de São Paulo, o primeiro foi em 1856, né? Então, nós temos o primeiro livro de tombo de seminário, livro de notas, livro de matrículas, por exemplo, né? Nós temos diários de bispos, por exemplo, diários de Dom Duarte, né? E de outros bispos, correspondências de bispos, né? Que eles usavam, que eles chamam de borrador, que era a cópia das cartas em um livro. E é interessantíssimo, por exemplo, verificar as correspondências, por exemplo, de um italiano que se vestia, né, um falso padre, né, que percorria uma paróquia que não existia, né? Então, a gente percebe, através da correspondência também, esse tipo de caso que acontecia, de pessoas que tinham visões, que faziam curas, né? Através da correspondência, entre outras questões, né? Falar um pouquinho do espaço do arquivo. O arquivo, hoje, ele tem cerca de 1.400 metros quadrados, né? É um arquivo grande, né? Que foi construído em 83, inaugurado em 84, por Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Eu comecei em janeiro de 85. Então, é um arquivo boas proporções, né, de espaço, né, para guardar todo esse acervo. Além dos livros, né, nós vamos ter processos. Os principais processos que nós temos são os processos matrimoniais, né? Então, são normalmente as dispensas também, que havia muito impedimento, né? As dispensas matrimoniais, né? Nós temos cerca de 2 milhões organizados, processos matrimoniais organizados, e ainda cerca de 4 mil caixas arquivo, né? De 1938 até 2017, ainda por organizar, né? Nós temos ainda muita coisa para organizar no arquivo. Uma outra coisa importante que, às vezes, né, as pessoas mandam algum documento para o arquivo e acham e consideram que o documento vai estar organizado no dia seguinte, né? Isso não existe, né? Infelizmente, não existe, né? Porque, normalmente, os arquivos têm carência de pessoal, e carência de pessoal qualificado também, né? É um dos problemas que nós temos, né? Outros processos que nós temos, né, que são abertos ao público, são os processos de ordenação de padres, né, os processos de gênero, né? Nós temos cerca de 5.400 processos crimes do século XVII ao XIX, que são processos riquíssimos também, da justiça eclesiástica, né? São fundos fechados. Por exemplo, nós temos lá processos de feitiçaria, uma mulher acusada de matar 5 pessoas com feitiçaria, né? Um outro também com os processos de invasão de igrejas, né? As igrejas que eram invadidas, né? Crimes que aconteciam dentro da igreja. Ele está fazendo um trabalho, mestrado dele sobre isso, né? Sobre esse tipo de crime, né? Com aspecto sacrílego, né? Nós temos também um caso interessantíssimo de um processo de um menino que é acusado de, vestido de mulher, né? Assistir missa, isso em Guarulhos, 1753, né?
E o que é interessante desse processo, é que um processo crime, é que depois se descobre que a família é tão pobre que ele não tinha roupas para usar, né? Então, a gente também tem esse tipo de registro, né? Por exemplo, da pobreza de uma determinada região a partir de um processo crime, né? A gente vai ter outros tipos de processos também, né? Testamentos, inventários, né? Está aparecendo aqui, desculpe, está aparecendo para mim alguma coisa. Vocês estão me ouvindo ou não? Desculpe. Sim, tranquilamente. Uhum. Está aparecendo uma tela aqui para mim que não sei como fechar, né? É do próprio computador aqui, tá? Só um minutinho. Mas não está. Vocês estão me vendo bem, não está atrapalhando, né? Tá bom. Desculpe, é que para mim está aparecendo uma tela, né? Nós vamos ter também coleções fotográficas, né? Nós temos cerca de 40 mil fotos. E o que é interessante dessa coleção de fotografias, ou melhor, desse acervo fotográfico, né? Que começa com fotos do Militão a partir de 1871. O Militão foi um grande fotógrafo de São Paulo. Nós começamos a organizar esse acervo em 96 com 4 mil fotos, né? Hoje são mais de 40 mil. Por quê? Porque as pessoas, as paróquias, começaram a perceber que o arquivo tinha um acervo fotográfico, né? E começaram a fazer doações, né? Então, hoje, por exemplo, nós recebemos muitas doações de fotografias de padres falecidos, né? Que é uma coisa importante, muitas vezes, porque às vezes um padre falece, tá? Todo o acervo daquele padre vai para a família, né? E não deveria ir. Por quê? Porque muitas vezes a família fica com uma irmã, fica com um sobrinho, e muitas vezes a destinação daquilo no futuro vai ser jogado fora, tá? Então a gente tem um trabalho de conscientização que muitas vezes quando um padre falece, para que seja doado o acervo documental desse padre para o arquivo, o acervo fotográfico. Nós, por exemplo, tivemos um padre recentemente que faleceu na Casa São Paulo, que é uma casa de padres que nós temos na arquidiocese, e nós recebemos, só de fotografias desse padre, 5 caixas arquivo, né? De toda a história desse padre. Sendo que se não houvesse isso, muitas vezes esse material teria sido jogado fora, né? Nós temos partituras musicais também, são cerca de 250 partituras do século XVIII e XIX, que foi um trabalho muito interessante que nós fizemos em parceria com o Instituto de Artes da Unesp, o professor Paulo Castanha e Vitor Gabriel, né? Nós fizemos essa parceria, né? Eu brincava que era escambo, né? Porque nós não tínhamos dinheiro para fazer isso, e nós fizemos um regime de troca, e esse material se organizou acervo do padre João Lírio Talarico, que foi um professor de música muito importante aqui em São Paulo, e ele produziu mais de 3 mil obras musicais. Ele faleceu em 2006. Antes do falecimento dele, ele doou todo o acervo para o arquivo. E em 2016, 10 anos depois, a partir de um amigo dele, nós começamos a organizar, o Roberto Rodrigues, nós começamos a organizar esse acervo musical do padre João Lírio Talarico, né? Nós temos também jornais, né? Jornais desde 1899, e toda a coleção do jornal O São Paulo, por exemplo, que é o jornal da Arquidiocese de São Paulo, começa em 1956. Um jornal importante também, o Legionário, né? Que começou com a Congregação Mariana de uma paróquia, a paróquia de Santa Cecília, né? E parte da intelectualidade paulistana estava nesses movimentos paroquiais dessa paróquia de Santa Cecília, né? O Mário de Andrade, por exemplo, né? Foi um congregado mariano, né? da Santa Cecília, o Montoro, diversos outros políticos, né? Empresários também, que participaram dessa paróquia, né? Nós temos cerca de 4.500 plantas e partituras, né? Plantas e projetos arquitetônicos, principalmente da Catedral da Sé.
nós tivemos, entre 99 e 2002, o restauro da catedral. E essas plantas, né, foram fundamentais, porque elas, com a existência dessa documentação, e é interessante, viu, Dom Gregório, né, com a documentação das plantas da catedral durante o restauro, nós economizamos no projeto muito em função da existência dessas plantas, desse detalhamento. Se nós não tivéssemos essas plantas, esses projetos, esses detalhes, o projeto sairia muito mais caro, né, para fazer o restauro. Então, uma das questões importantes, né, de você preservar, de você ter um arquivo, né, eu até falo que arquivar é sinônimo de economizar, porque muitas vezes a igreja perde patrimônio, né, por falta de registros, né, falta de escrituras, né. Então, também na questão das plantas é importante, né, a gente ter esse material. E outra coisa importante, hoje, quando se faz muitas vezes um projeto de uma igreja ou de alguma instituição eclesiástica, essa instituição tem que ter uma planta, né? Tem que ter uma cópia disso, né? Desse projeto arquitetônico. Temos também correspondências dos bispos e arcebispos, né? São cerca de 2.000 pastas suspensas, né? Desde 1890, nós temos a correspondência dos bispos, e é uma coisa importante, que é uma coisa que eu luto muito, muitas vezes, né? Eu já entrei em contato, né, muitas vezes com algumas dioceses, e às vezes teve algum bispo que ficou 40 anos naquela diocese, por exemplo, né? E não se guardou uma correspondência desse bispo, né? É uma coisa absurda, né? Então, como que uma diocese, muitas vezes, não preservou, né, a correspondência de um bispo para um determinado período, né? A gente sabe que, muitas vezes, um bispo, quando se torna emérito, ele acaba levando a documentação com ele, né? Isso é uma questão problemática também, porque a chance desse material se perder é muito grande, né? Nós já tivemos alguns casos nesse sentido, onde, às vezes, o bispo vem a falecer e a família não entende o valor daquela documentação e acaba jogando aquela documentação fora, muitas vezes, né? Então, isso é uma questão muito problemática, né, que nós temos, né, também com a questão da correspondência dos bispos diocesanos, né? Nós temos, além dessa documentação, nós criamos algumas, né? Então, a gente tem um trabalho história oral. Então, nós fizemos cerca de 140 gravações e depoimentos, né? De bispos, leigos, leigas, padres, religiosas, religiosos, né? E então nós gravamos essas entrevistas. Em média, são quase 3 horas de gravação para cada pessoa, tá? É história de vida, né? Então, essa aqui, por exemplo, é uma leiga, uma jornalista que trabalhou muito tempo na parte de assessoria de imprensa da Arquidiocese de São Paulo, né? Aqui um leigo, né, da pastoral, do Conselho dos Leigos da Arquidiocese de São Paulo, o seu Antônio Zanon. Do Antônio Maria Múciolo, né, já falecido, né, que foi um dos fundadores da Rede Vida, ele foi arcebispo de Botucatu. E né, o padre Edílio Carvalho e Silva, né? Então, são 140 pessoas que nós entrevistamos, né? E que, aos poucos, nós estamos migrando, que é um problema, né? Que tem que ser confiável, né? É outro problema sério. Eu não vou discutir, não vou levantar essa questão de arquivos digitais, né? Mas é uma questão seríssima que a igreja tem que se defrontar, né? Em algum momento, a gente tem que sentar, trazer especialistas nessa área, conversar sobre isso, porque a igreja está perdendo muita documentação digital, tá? Vou dar um exemplo clássico, por exemplo, né? Os sites das dioceses, os sites das paróquias, né? Desde que surgiram alguns sites, né?
como que se guardou isso? Se guardou isso, né? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter também, né? Das partituras musicais, eu também queria mostrar que foram lançados 3 CDs de música, né? Com as partituras que nós temos, né? Do acervo do arquivo da Cúria, né? Em termos de acervo, eu acho que é isso. Um trabalho que nós desenvolvemos muito também, que a gente começou a desenvolver em 99, é o trabalho de formação dos futuros presbíteros. Nós temos a sorte que o arquivo está dentro do conjunto hoje da PUC, onde fica a Faculdade de Teologia. Então, isso facilita muito. Então, nós começamos esse trabalho em 99, né? O arquivo está lá desde 84, mas só em 99 é que nós começamos esse trabalho, em função da mudança de um professor. Por exemplo, entrou um professor em História, o padre Neide Souza, excelente pesquisador também, e nós começamos a fazer visitas periódicas desses alunos. A partir daí, nós tivemos outros tipos de visitas, né? Os alunos do primeiro ano, eles vêm conhecer o arquivo. Os alunos do 4º ano têm uma matéria de administração paroquial. Nós damos aula, eu dou aula, eu dou 2 aulas para esses alunos, né? Em administração paroquial, que é algo que é fundamental, que todo seminarista tem que ter, né? Essa matéria, essa disciplina, que agora, com a mudança, né, das grades curriculares, em função daquele documento sobre formação, né, algumas universidades, como a PUC, está abrindo também administração paroquial e bens culturais, nova, de ter uma disciplina específica bem pouco tempo, né? Então, além disso, nós temos um estágio com todos, importante é isso, com todos os diáconos transitórios ou seminaristas, né? Então, eles fazem estágios em no Tribunal Eclesiástico, na Cúria, na Caritas, né? E no arquivo. Então, são cerca de 10 horas que todos os diáconos transitórios têm que ir lá comigo, tá? E é o momento da gente indicar a responsabilidade que eles vão ter no futuro. Eles vão assumir paróquias, né? Eles vão ser responsáveis pela guarda daquela documentação. Eles são responsáveis por avaliar o trabalho das secretárias paroquiais também, né? Como é que está o trabalho das secretárias, né? Então, é importantíssimo que se tenha, durante esse período formativo, né, essa questão da formação. Em 2000, né, eu tive o convite de uma amiga minha de uma diocese de São Paulo, Mogi das Cruzes, que é uma diocese próxima, né, para fazer uma palestra para secretárias. De lá para cá, né, dentro do possível, quando me convidam, né, eu já fui para cerca de 36 dioceses do Brasil, né? E a gente vê a carência, a necessidade de informação. Aproveitando, né, essa questão, muitas vezes tem dioceses que não têm nenhum momento formativo das suas secretárias. Isso é sério, né? Muitas vezes tem assim uma festinha do dia 30 de setembro, que é o dia da secretária, e só isso, não tem nenhum momento formativo, né? Então, é importante pensar no aspecto formativo dos futuros presbíteros, das secretárias paroquiais e também a formação permanente, né? Isso o documento da CNBB que trata sobre a questão da formação, o último, né? Que fala sobre essa questão da importância da formação permanente do clero, né? Para vocês terem uma ideia, tem casos de secretários que não sabem o que é uma notificação matrimonial, não sabem o que fazer com uma notificação matrimonial, tá? Essa secretária, você tem que anotar ao lado do batismo, a notificação matrimonial, sim. E o que você faz? Não sabia. O que você faz? Eu guardo. Há quanto tempo que você está aqui? Eu estou há 17 anos. Então, há 17 anos que ela não averbava nenhuma notificação matrimonial. Uma secretária que me falou, eu faço meus registros a lápis. Eu falei, mas não pode fazer a lápis, né? Por que você faz? Porque seu erro é mais fácil de apagar, né? Então,
é risível e é complicado ao mesmo tempo também, né? Então, por exemplo, casos de secretárias que, quando vem o padre novo, sabe o que elas fazem? Elas fazem uma limpeza entre aspas. Elas jogam tudo fora que elas acham que deve ser, ou ela acha que deve ser jogada para o padre novo chegar e não ter documentos velhos. Então, por exemplo, um cartãozinho aqui, ó, é importante. A gente fala muito dos registros de batismo, casamento, processo matrimonial, mas tudo que é produzido numa paróquia tem que ser guardado, né? Um convite, né? Tem que ser guardado, tá? Então, a gente não deve olhar somente para os aspectos de registro de sacramentos. É claro que é fundamental, é importantíssimo, mas a paróquia produz outros documentos que muitas vezes a própria paróquia não entende que é um documento, é um boletim paroquial, outros documentos produzidos que tem que ser. E uma coisa importante também, que no Brasil eu desconheço, salvo algumas exceções, tem que existir uma normativa que as dioceses criem normas dizendo o que pode fazer e o que não pode dentro de um arquivo paroquial, por exemplo, tá? Quais as informações? Muitas vezes, no registro de batismo, colocam lá os pais casados em Sergipe, tá? Mas qual cidade de Sergipe, por exemplo? Então, essas orientações têm que ser dadas, têm que ser passadas, né? Como que ela vai fazer? A gente tá com a Ingrid Beck aqui, que olha, é um prazer estar junto com ela aqui, mas quais as orientações de conservação que a gente tem que ter no arquivo paroquial, por exemplo, né? Deixar a janela aberta com o sol batendo nos livros, nos processos. Eu já fui para secretarias paroquiais, onde os processos matrimoniais ficavam no chão do banheiro, por exemplo, né? Outra questão, o que se destrói de documento numa paróquia, infelizmente, arquivo, documentação não é para ser guardada em paróquia, documentação permanente. A chance de se perder é muito grande, é muito grande. No arquivo, essa chance de perda ela existe, mas é muito pequena, tá? Agora, numa paróquia, existem casos e casos, às vezes, de se jogar documentos importantes, né, no lixo ou queimados, enfim, né? Isso a gente precisa avaliar e pensar como que a gente pode colaborar, como é que a gente pode ajudar as paróquias, as dioceses, né, a estar fazendo isso, né? Vocês vão me avisando do tempo aí, viu? Porque eu fico animado falando, tá bom? Sei, professor Jair, eu estava até falando com o Dom Gregório, desculpa, interrompê-lo. Se eu puder já ir pelas considerações finais, eu agradeço. Com certeza, tá certo, obrigado. Olha, as minhas considerações finais, né, sobre os arquivos, só queria mostrar para vocês, né, essa daqui é a carta circular da Pontifícia Comissão sobre a formação dos futuros presbíteros. A gente não está inventando a roda ou o fogo. Já existe essa carta circular, né? Foi a primeira carta circular da Pontifícia Comissão de 92, né? É fundamental, né, que a gente estude, desenvolva. Sobre bibliotecas também, 94, uma carta circular sobre bibliotecas de 94. Aqui a nossa aqui, a de 97, a função pastoral dos arquivos eclesiásticos, né? Que deveria todo mundo ter, quem trabalha com arquivo deveria ter o livrinho na cabeceira, né? É fundamental que as pessoas conheçam essa carta circular da Pontifícia Comissão. Existe uma sobre inventariação e catalogação também, que é importante, que a CNBB publicou, né, alguns anos atrás, ela fez uma publicação, né? E a função pastoral dos museus eclesiásticos também, quem trabalha com museu, é fundamental essa carta circular aqui, né? Que também a CNBB fez. Eu espero, né, que um dia a CNBB possa fazer, né, a divulgação e a republicação de todas as cartas circulares, né? Eu queria, assim, agradecer, né? E acho que deixar a minha preocupação, né,
no tocante a como os registros estão sendo feitos, né? E como que eles estão sendo arquivados. E indicar uma questão importantíssima da Carta Circular. A documentação da igreja, ela surge muito específica numa paróquia, mas com o passar do tempo, ela se torna universal, ela tem um caráter universal, né? A gente não pode perder de vista isso, que a documentação que nós estamos criando hoje, ela no futuro, ela vai possibilitar diversas pesquisas, seja de cidadania, seja de pesquisa acadêmica. Enfim, obrigado.